bem-vindos ao Tomos Secretos, um podcast exclusivo para apoiadores da Moira Games. No episódio de hoje, 8 notícias que poderiam ser aventuras de RPG, com Felipe Tuller e Miguel Mink The Ent. Salve, salve pessoal! Aqui é o Felipe. E aqui é o Miguel. E hoje estamos dando início a mais um projeto Moira Games com Tomos Secretos. Esse conteúdo é um conteúdo exclusivo para os assinantes da Moira Games e estamos dando de bandeja uma provinha. Tomos Secretos, então, é uma variante do Tomos Revelados, onde a gente está falando aqui sobre temas mais livres e que a gente vai poder, então, conversar mais à vontade, explorar uns temas mais esquisitos também, eu diria. E o tema de hoje, então, foi uma ideia do Miguel. Cara, não é bem um tema assim específico, mas é meio que uma dinâmica que a gente tava conversando. E foi até tu que compartilhou comigo, né, Felipe? Uma notícia que daí veio na pegada. Pô, isso daqui daria muito um RPG. Eu falei, cara, tá aí, ó, um bom papo pro Tomos. A gente pode pegar algumas notícias que combinariam muito pra virar uma aventura de RPG, uma temática, dar esse gancho criativo pro mestre, né, produzir algo. Então, a ideia é meio que essa, a gente pegar notícias, ver o que ela surge de ideia delas e compartilhar aqui com vocês. Cara, eu gostei bastante desse tema e confesso que, à primeira vista, eu achei que ia ser mais difícil. A verdade é que você pode tirar inspiração de qualquer coisa, né? Uhum. Dito isso, eu escolhi umas notícias que me deixaram com bastante vontade de jogar. Tudo isso aqui que eu preparei, eu jogaria facilmente. E você, cara, teve muita dificuldade de achar notícias boas pra esse tema? Nada, cara. Mesmo esquema. Eu não fui tão a fundo, tipo, pô, será que tem uma com esse tema X? Não, eu fui meio que abrir ali os sites de notícias, fui procurando coisas mais curiosas que me chamava atenção e parava pra ler, né? Manchete que chamava atenção. E real, cara. Conforme tu vai lendo, na hora já começa a vir, pô, maneiro, isso daqui deve usar pra tal coisa. E aí já começa a surgir ideia. E que a gente falou, dá uma vontade de jogar, né? E o mundo real tá cheio de coisas inspiradoras. Acho que a graça do RPG é justamente essa. Você consegue ver um filme, ler um livro, ver simplesmente uma notícia de jornal e aquilo já tem material para jogo e pode ser transformado para um combustível criativo. Mas então, para começar, te pergunto, Miguel, você quer começar com o tema mistério ou comédia? Caraca. Pergunta muito importante que vai nortear o nosso papo aqui. Comédia, pô, comédia, não. Vamos começar com comédia? É Beleza. isso, tô curioso. Vale destacar, a gente não sabe a notícia um do outro, né? A gente vai compartilhando aqui, então eu tô na curiosidade máxima aqui, o Felipe escondeu total qual notícia ele pegou. Então pode ser que até alguma conflite no meio do nosso papo, mas a ideia é meio que essa. Estamos descobrindo aqui junto o que cada um preparou e acho que, inclusive, deixa pra gente mais divertido. A gente vai descobrir juntos aqui. Uhum. Mas então, eu vou simplesmente ler a chamada antes de falar qualquer coisa. Mulher cuja câmera de segurança capturou imagens de um goblin insiste que não é o seu filho sendo estranho. Caralho. Eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu ouvi esse título, eu caí na gargalhada. Vocês não estão vendo a foto, né? Mas eu vou deixar os links na descrição do episódio e vocês vão poder ver. O que ficou conhecido como o Larrunta Goblin. A notícia é o seguinte: um vídeo viral de uma criatura misteriosa, parecida com Dobby, o elfo doméstico de Harry Potter, dançando no quintal de Vivian Gomes, em Larrunta, Colorado, provoca teorias de conspiração, mas parece ser apenas o seu filho de 9 anos, Bob, imitando uma galinha. Apesar disso, Vivian Gomes nega veementemente que seja ele. É uma imagem de uma criatura, entre aspas, numa câmera de segurança, tudo cinza, e essa criatura magrela e com uma coisa esquisita na cabeça simplesmente começa a fazer o que a notícia chama de a dança da galinha. Caraca, maluco. Eu quero saber como é que tu vai tirar jogo dessa notícia, cara. Cara, a notícia é muito engraçada e tem vídeo. Então tem o testemunho da Vivian Gomes, a mãe do Bob, não o Dobby, falando sobre. E é muito curioso, porque a impressão é que você tá vendo de fato um filme de comédia, aquelas comédias absurdas. Porque tem o relato dos vizinhos. E os vizinhos variam entre uma menina que acha muito esquisito, mas meio engraçado, e literalmente um vizinho que diz: honestamente, eu estou meio assustado. Acho que a gente precisa começar uma aliança no bairro
pra caçar o suposto alienígena que apareceu na câmera de segurança fazendo a dança da galinha. A ideia de uma criança fazendo a dança da galinha, sendo confundido com um goblin, um gnomo ou um alienígena, pra mim é muito engraçado. Eu não sei vocês, mas eu fiquei rindo demais. Bom demais, cara. Cara, e a aventura, basicamente, o que eu pensei, é uma coisa simples. Uhum. Uma aventura no estilo Queime Depois de Ler, uma dessas aventuras em que as pessoas têm ideias muito mirabolantes, em planos muito infalíveis na cabeça delas. Então, uma ideia de um jogo de investigação, meio de comédia, em que, de repente, apareceu, então, no jornal uma notícia dessas, de que uma criatura estranha foi avistada, e a vizinhança ficou muito preocupada. Que acho que é um gancho simples de uma aventura de RPG. Que é um grupo de pessoas investigando um caso estranho ou uma criatura estranha que foi avistada, e os rumores que circundam essa notícia. Uma mistura meio mistério, horror e comédia de pessoas aleatórias da vizinhança tentando achar esse Goblin. Recentemente eu revi um filme que se chama O Dia da Besta. É o Dia della Bestia. A sinopse do filme do Dia da Besta é o seguinte: um padre, um metalheiro e um ocultista de Araque se unem para tentar impedir a volta do anticristo na véspera do Natal. Uhum. Então, de repente, tipo assim, eles vão atrás da criatura, descobrem que, de fato, é só uma criança fazendo coisas estranhas, as repercussões disso. Ou não, né? Uma coisa que acho que é muito legal nesse tipo de jogo que você pode fazer é uma investigação que você acha que vai para um lado e, de repente, tem um plot twist e vai para o outro. Do tipo, tudo indica que é só uma criança fazendo a dança da galinha com uma cueca na cabeça. Quando, na verdade, você descobre que você tá, então, num outro cenário cinematográfico, que seria, ao invés de um filme dos irmãos Coen de comédia, você tá numa coisa meio Children of the Corn, né? Que em português ficou conhecido como Colheita Maldita. No Colheita Maldita são crianças que estão sacrificando adultos. Caraca. E fazendo uma pequena seita de crianças. Aí eu fiquei imaginando, tipo, e se fosse uma espécie de colheita maldita de crianças que estão se reunindo num milharal e fazendo uma grande dança do frango coletiva? Uhum. Por algum motivo, sabe? Uma coisa meio maluca desse sentido. Ah, total, pô. Muito massa. Pior que tem. Justamente, acho que a quebra de expectativa aí é o rolê, né? Ou pode começar muito engraçado e tal, já desvendando logo no início que é uma criança e fica todo, tipo, perdendo todo o tom ali da brincadeira. E aí descobrindo que é algo sério depois, e aí volta o tom sério pro rolê pra dar esse impacto. Ou o contrário, né? Todo mundo começa mó sério, aquele clima pesado. E aí depois vão se desvendando pra um rolê mó simples, né? Real, dá muito jogo. E uma coisa que eu pensei sobre essa ideia da criança como, entre aspas, culpada, né, do crime, é que isso também pode gerar repercussões mais engraçadas também, né? Que é, de repente, alguns NPCs que simplesmente não conseguem acreditar nessa hipótese super simples, que é o que me deixou pensando quando eu vi a notícia, né? A pessoa falando, nós precisamos começar uma aliança, eu tô muito assustado. Então, tipo, a pessoa que realmente quer acreditar que é uma coisa mais bizarra do que é. Então, a repercussão absurda disso no jogo ia ser interessante também, né? A ideia de que os jogadores vão ter que atuar enquanto personagens que vão tentar botar juízo na cabeça das pessoas super supersticiosas de um lugar, que não querem acreditar no que elas estão vendo, né? E o quanto que isso também pode virar a balança, né? De repente, era uma coisa boba, mas que escalou a tal ponto que criou uma crise de pânico na cidade. Que é uma coisa super comum de filmes de comédia, né? Esse absurdo que vai se escalando tanto que vai ficando cada vez mais absurdo e mais engraçado justamente porque perdeu o fio da realidade. As pessoas começaram a pensar em coisas muito loucas. Enfim, essa é a minha ideia. Pô, maneiro, cara, maneiro. E você, Miguel, o que temos pra discutir aí? Cara, a minha primeira, eu fui no caminho fácil, até numa notícia que eu já tinha um tempo atrás, estava pesquisando esse rolê de cenário, e caiu na minha mão. Eu até tinha comentado contigo um tempo atrás, eu falei, essa aqui já vai ser a primeira, porque, pô, quero conversar sobre, nunca mais falei sobre ela. Foi um rolê que eu achei muito massa, que é a manchete dela, né? É Conheça Sundung. Aí, questão de pronúncia, né? Esses nomes bizarros assim, a gente vai falar meio que como se escreve. Mas é Conheça Sundung, a maior caverna do mundo onde caberiam arranha-céus. E Caraca. O grande rolê dessa notícia é que foi o que me prendeu na época, né? Ela é considerada a maior caverna do mundo, mas foi achada por acaso. Um camponês que meio que sobrevivia com o que a natureza tinha ali no local. Em 1990 ele foi, tipo, coletar comida e coisas do tipo. E aí ele tropeçou nessa abertura e aí achou, tipo, viu nuvem saindo e tal, né? De dentro dessa grande abertura, viu que tinha rios e tudo mais.
E aí ele simplesmente voltou, saiu daquele lugar. E aí tinha um grupo de pesquisadores que estavam na região, conversando ali, caiu deles se encontrarem. E ele comentou que tinha achado essa caverna bizarrona, né, gigantesca e tal, não sei o quê. Só que ele não sabia o local de onde é que ela tava. Então, tipo, se passou muito tempo, acho que são 18 anos, se eu não me engano aqui, deixa eu até puxar. Mas acho que são 18 anos dela perdida, até que eles reencontraram. Aí foi beleza, aí foi os 2 pesquisadores mais o camponês pra encontrar. E realmente, ela é gigantesca, caberia um quarteirão de Nova York com arranha-céus lá dentro, de 40 andares, sabe? Então é gigantesca, assim, o local. E aí, hoje em dia, o camponês fica levando galera pra lá, pra conhecer e tudo mais, né? E, pô, achei, tipo, já tem vários elementozinhos aí clássicos de RPG, de, tipo, pô, encontrar um local. E aí, quando eu tava relendo agora nessa cabeça, tá, vamos tirar jogo daqui, começou a surgir na minha cabeça algumas ideias, e aí uma delas que eu já pensei, tipo, que daria pra explorar, é essa ida e essa volta do camponês, sabe? Tipo, imagina que um X-Crawlzão clássico, a galera chegou numa vila, e aí encontrou um gancho de aventura clássico desses rumores, né, que vai surgindo de um camponês que fala que tem uma caverna gigante, colossal, na região. E aí os aventureiros puxam esse gancho e vão com ele, né, até esse lugar, vai que tem tesouros e coisas do tipo. Só que o grande rolê por trás dos bastidores, assim, seria de que essa caverna era tipo um recanto, um refúgio de um alquimista que ele tinha selado com uma runa ou com alguma coisa do tipo. E o camponês, sem querer, quebrou essa proteção, sabe? E aí ele voltou, e aí por isso que ele conseguiu ver. Quando ele voltou pra vila, tal, falou com os aventureiros, só que indo novamente com os aventureiros nessa exploração, tal, galera equipada, indo pra encontrar a caverna de novo, o ambiente já tá todo diferente. Era o alquimista, ele tinha bolado, ele usava esse recanto pra fazer testes, experimentos e coisas do tipo. E agora, com o lacre quebrado, toda essa fauna vazou, vamos dizer assim, né? Esse lugar que tava intocado vazou pra região. Então, a exploração seria difícil, teria, e quando chegasse lá ainda, teria as bizarrices do alquimista, né? Sei lá, lagartos de cristais, aves que deixam rastro tóxico, sabe? Tipo, coisas que misturasse a fauna tradicional com algum tipo de experimento, sabe? Quimeras e coisas do tipo. E aí a saga pra encontrar, descobrir o que aconteceu, encontrar o laboratório do alquimista, né? Então daria pra brincar alguma coisa nesse sentido. E outra parada que eu percebi também dessa história aqui é que é parecida com as cavernas proibidas de Arcaia, né? Do Greg Gillespie, que tem aquele grande rolê de canyons, né? Tipo, é um buracão enorme, um grande canyon com várias entradas, várias cavernas, né? Porque com o tempo, essa erosão criou várias janelonas, tá ligado? Nessa caverna. Então existem grandes buracos assim que poderiam ser entradas diferentes pra esse mesmo local colossal e lá dentro uma fauna diferente, sabe? Então, pô, como pano de fundo, essa notícia aqui serve pra um monte de gancho diferente, sabe? Nossa, surreal, cara. É tipo a mega dungeon da vida real. Uhum. Ela existe. Exato, cara. Tem 2 rios lá dentro e tal. Então é bem colossal. Tem estalagmites de 80 metros, sabe? Nossa, Tipo, cara. tudo é colossal lá dentro, sabe? É bizarro. E o mais incrível da notícia, tudo é incrível, né? Um lugar onde cabe um arranha-céu debaixo da terra. Mas, assim, é muito interessante essa coisa do camponês, né? Ter achado uma coisa muito surreal e que simplesmente ele esqueceu onde é. Isso é muito... Passa uma sensação meio mística do lugar, né? Tem essa ideia do mistério, ainda fica mais misterioso ainda, né? E se tivesse um motivo pro cara não ter achado de volta, né? Porque, de fato, um lugar todo esquisito. Num filme aí de terror, poderia ter esse tipo de coisa, né? De repente, uns fantasmas tentando esconder a entrada, enfim. Exato. Era de propósito e sem querer foi achada, né? Tipo... Pois é. E aí me deixei pensando também naquela coisa, né? De repente, um lugar que não deveria ser achado. Uhum. Uma coisa que alguém selou de propósito, porque tem alguma coisa muito perigosa dentro, né? Um clássico de filme também, né? Eu fui por esse rumo, tipo, pô, tem coisa lá dentro que não era pra ser achada. Putz, agora como foi revelado, o local todo tá mais perigoso ainda, sei lá. Então daria pra brincar com algo nesse sentido. Muito bom, cara. Aí manda aí, qual é a tua próxima? Bem, a minha próxima é a seguinte, vou ler a chamada. Turista devolve artefatos amaldiçoados que foram roubados de Pompeia. Caraca. Então, nessa notícia do The Guardian, diz que uma turista canadense, ela furtou alguns objetos da cidade de Pompeia há 15 anos atrás. Né? Pompeia, essa cidade foi destruída pelo vulcão e tal. E aí ela pegou uns pedaços de uns vasos, de umas coisas que estavam lá. Só que aí ela, de repente, decidiu, 15 anos depois da viagem dela a Pompeia, que ela ia devolver.
Ela devolveu as coisas e escreveu uma carta de confissão, dizendo que ela roubou os objetos e dizendo que ela estava arrependida e que ela vinha sofrendo uma série de infortúnios há 15 anos que ela acreditava que era por conta dos objetos roubados. Desde então, ela disse que teve câncer de mama 2 vezes, teve dificuldades financeiras enormes. E aí na notícia diz também, né, que outros turistas também se mostraram arrependidos e devolveram objetos. E a ponto das autoridades lá de Pompeia, do parque de Pompeia, criarem um espaço no museu para exibir essas peças que foram devolvidas. Bem, objetos amaldiçoados é uma coisa muito RPG, né? Automaticamente, quando eu li isso daqui, eu fiquei pensando em aventuras. E uma coisa que pode ser usada para inverter um pouco a lógica de aventuras de RPG de fantasia, né? Que normalmente você está indo num local, saquear e pegar objetos e tirar objetos de lá. E eu fiquei pensando o quanto seria interessante uma aventura que, ao invés de saquear um objeto, na verdade você está levando um objeto de volta pro local de origem dele, para desfazer uma maldição ou algo do tipo. Então, eu pensei em 2 coisas que poderiam ser utilizadas nessa aventura para tornar ela interessante. A primeira é que, de repente, esse objeto ele foi tirado de um lugar por alguém, né? E isso causou uma maldição, então ele precisa voltar. Só que a ideia da minha aventura seria os personagens dos jogadores recebendo um presente, uma caixa, alguma coisa, e recebendo então esse item amaldiçoado sem saber que ele é amaldiçoado. Então, olha o gancho, né? Que é um gancho de aventura que você recebeu um objeto amaldiçoado, só tem um jeito de desfazer a maldição do seu personagem, que é indo lá e devolvendo esse objeto. Então é um gancho que deixa os seus personagens numa situação meio inevitável. Você tem que devolver, senão você vai continuar a sua aventura amaldiçoado, né? Pensando aí numa aventura sandbox, uma aventura de mundo aberto, isso é muito interessante. Que a aventura vem até você, queira você ou não. Mas você pode usar também, né, um gancho, uma coisa mais heróica, né? Uma maldição se abate numa vila por causa de um objeto, e esse objeto tem que retornar para o ponto de origem. Então você faz isso pelo bem comum e coisas do tipo. E aí uma outra coisa que pode ser feita nessa aventura de retornar a um objeto seria colocar nesse objeto, de repente, um poder mágico, alguma coisa assim, né? Que torna o objeto não só de interesse dos jogadores, mas também de outros NPCs. Então, esse objeto poderia atrair a atenção de ladrões. Que você tentaria levar esse objeto de volta, só que pessoas gananciosas gostariam de ter esse objeto para si, fazendo um pouco caso da maldição, e falando, mas é um objeto mágico. E daí isso vai afetar outras pessoas, né? É um clássico também, né? Desse tipo de história. Então, os jogadores tentando devolver os objetos, tendo que lidar com outras pessoas tentando roubar esse objeto, ou então, um problema maior ainda, né? Que esse objeto poderia ser algo frágil, algo, sei lá, um globo de vidro, alguma coisa assim, que então poderia ter a sua missão caindo em desgraças simplesmente porque os personagens não cuidaram bem, né? Então, essa ideia de um objeto frágil que tem que ser retornado ao seu local de origem sem nenhum tipo de dano seria uma coisa interessante também, né? E isso me lembra muito uma aventura em que os jogadores têm um bebê que é tipo a descendente de um deus, alguma coisa assim, e eles têm que cuidar desse bebê. É uma aventura meio louca, assim, um hexcrawl. A ideia é de que você tem um item que você quer proteger e que ele precisa ser levado de um lugar a outro. Então isso dá uma boa aventura, né, com uma tensão crescente, né? Você tem que ficar sempre cuidando dessa coisa para que ela não quebre, ou não seja roubada, coisas do tipo. Opa, salve, salve. Galera, aqui é o Felipe do futuro. O Felipe do passado falhou em tentar lembrar do nome da aventura e eu estou aqui para iluminá-los. A aventura se chama What Child Is This? Que criança é essa? Em português. Escrita pelo Nate Treme, do Highland Paranormal Society. Eu vou deixar o link do itch.io dele na descrição. O resumo da aventura, segundo o itch.io do Highland Paranormal Society, é a seguinte. Um bebê misterioso nasceu. Sua chegada coincide com uma antiga profecia sobre um deus se tornando humano. A sacerdotisa Igurrit precisa de valentes aventureiros para entregar o bebê ao Templo Dourado em cortesia. Mas cuidado, estranhas forças gostariam de aproveitar o poder deste bebê-deus para si. Fica aí, então, a indicação dessa aventura super curiosa do Highland Paranormal Society. E bem, me despeço de vocês. Sigam aí com o episódio. Valeu! Cara, eu acho maneirão esse gancho de aventura que tu tem que proteger algo e, cara, na hora já veio na minha cabeça, sabe o quê? Lembra do... Tipo, em sistemas como o Ozzy, que tu tem auxiliares, tem alguns auxiliares que eles simplesmente querem participar de uma aventura, vazar e me aposentei, sabe? Tipo, tô de boa, era só esse dinheiro que eu precisava, foi uma aventura boa, conseguimos coletar bastante gold, e aí a gente tem que dividir com os auxiliares parte do gold, porque é o grande lance da experiência compartilhada, né?
Eu fiquei imaginando um saque de moedas antigas mesmo, sabe? Tipo, pô, luteamos bem aqui, tamo com bastante grana. A galera pega aquela grana e fica um tempo sem fazer missão, sabe? E aí começa a dar ruim com todo mundo, vem os auxiliares de novo atrás do grupo e falar, galera, estão amaldiçoados, deu ruim, tá ligado? Ah, Temos que devolver. E aí, pô, como é que faz pra juntar o dinheiro nessa vila, sabe? muito E bom. aí vem Sim. eles desesperados, de reunir a galera, tu tem que pegar o pessoal que tá meio solto e caçar na vila, tipo, justamente o que a gente falou, esse gancho do inverso, né? Tá, beleza, a gente foi lá, saqueou e gastou o dinheiro, agora é o contrário, junta o dinheiro e leva de novo, tá? Muito bom, Pô, daria sim. pra fazer umas dinâmicas muito legais. Nossa, muito bom, cara. Que aí você juntou também um outro estilo de aventura clássico, né? Aham. Que é o que em inglês a galera chama de Gather the MacGuffins, que é juntar os trecos, né? A coisa do tipo, uma espada quebrada em 7 pedaços, tem que juntar os 7 pedaços da espada. Mas esse é um gancho legal também, né? Ainda mais que quando você coloca dinheiro no meio, já vira um outro problema. Pegar dinheiro de outras pessoas, né? E o taverneiro, às vezes, também se deu mal. E ele nem sabia porque que ele tinha se dado mal. Aí começa a linkar aquele. Juntar pessoas. Ah, eu sei de tal fulano também que passou um problema parecido. Aí vão atrás de tal. Aham. Enfim, eu acho que pra funcionar tinha que ser uma coisa muito marcante, né? Tipo, as moedas antigas, tipo, elas têm um jeito X, sabe? É de ouro, mas elas têm algo visual muito marcante. Pra poder reunir tudo de novo e saber quem tá com quem, né? Ou uma espécie de maldição também visível. Também, Tipo, quem exato. tem essa moeda tem alguma coisa. Então você pelo menos tem a noção de que alguém encostou naquela moeda ou está com ela no momento, né? Os dedos ficam pretos, sei lá, alguma coisa assim, né? É. Uhum. E o que eu acho legal dessa notícia também, que mesmo no mundo real, mesmo num cenário onde não existe fantasia, não existe item mágico, nem nada, esses objetos têm muito peso, um peso psicológico mesmo. Uhum. Porque, pensa só, né? É um lugar destruído. Você tem, até hoje, as figuras de pessoas que foram carbonizadas vivas. E você pegou esse pedaço e levou pra casa. O quanto de você, de repente, aí que, sei lá, pensa num ponto de vista espiritual, você não tá carregando um negócio de fato meio com a aura meio pesada pra casa, né? E quanto que aquilo te afeta, seja espiritualmente ou psicologicamente, ter aquilo perto de você. Uma coisa que também poderia ser usada na aventura, de repente dessa maldição, podia ser os espíritos raivosos de estarem sendo perturbados, porque já sofreram uma tragédia no passado e agora tem alguém destruindo o local deles de descanso, né? Pode afetar bastante os jogadores se eles estiverem nesse clima. Poderia ser, ao invés de um item mágico, de fato, uma coisa de acalmar os espíritos ou alguma coisa assim, né? Mais espiritual, ou de repente uma aventura aí ligada a alguma coisa clerical. Pô, real. E a próxima? O que temos mais? Cara, essa próxima, ela é Senhor das Flautas. Tumba de líder religioso, morto há 1200 anos, tem ouro e restos de animais sacrificados. Ok. Já começa com o Senhor das Flautas, isso que me chamou a maior atenção, né? Qual que é o grande lance? Num sítio arqueológico no Panamá, eles acharam já 8 tumbas, essa é a 9ª. Tinham diversos esqueletos e tudo mais, e eles estavam no lance de, pô, aqui é uma espécie de necrópole. A notícia é bem legal, ela tem vários tópicos curiosos, assim, eles abordam o porquê do estilo de sepultamento, o porquê do ouro, o porquê da cidade, sabe? Uhum. Então, ela tá bem completa. E eu achei legal que, tipo, a conclusão é que é uma necrópole de alta casta, sabe? Tipo, nobres eram enterrados naquele determinado lugar. Por isso que são tumbas relevantes, assim. Primeiras tumbas eram basicamente um corpo e alguns itens, principalmente tipo armas, lanças feitas de ossos, coisas do tipo. Essa tem vários quebrados assim e tal, e de animais e humanos também. Tem osso de uma mulher embaixo e o cara enterrado de bruços pra baixo. E mais um monte de ouro e várias flautas feitas de osso. Por isso ele é o Senhor das Flautas. Então, diferente do comportamento dos outros, das outras tumbas, eles acreditam que essa era de algum clérigo, algum cara importante que não se envolvia em batalhas, mas sim tipo um sábio, algo do tipo, né? E aí, cara, na hora já tipo falei, pô, em cima de necrópole, as flautas, o estilo de sepultamento, esse rolê, eu achei, cara, pô, tem muito elemento aqui solto que dá pra juntar, sabe? Aí o gancho que eu tava pensando era algo do tipo, uma aventura pode ser um X-Crawl aberto e aí, tipo, pô, no meio de uma campanha tu tem esse desvio pra, enfim, explorar uma região próxima, mas os aventureiros estavam viajando e eles ouvem um som, sabe? Tipo, um doce som, assim. E eles são atraídos seguindo esse som na floresta ou, enfim, nas ruínas que eles tiverem. Eles vão seguindo até encontrar uma cidade fantasma. E essa cidade, tipo, naquela vibe antiga, assim, que vai escalando no meio tem um grande templo, né? Nessa estrutura clássica. Explorando
essa cidade fantasma, entra aqui no lugar X, tu começa a ouvir que os sons mudam de vez em quando. Tipo, o tom da flauta muda de ritmo e muda de tom. E aí, no meio do caminho, começa a aparecer bicho, começa a aparecer uns esqueletos mais roubadão, começa a aparecer umas armadilhas, sabe? Até eles perceberem que o som vem realmente daquele templo, mas, tipo, eles estão sendo impedidos de chegar até lá. Então o grande lance é esse, tipo, eles chegam numa cidade fantasma, todos os bichos, né, os esqueletos e soldados e coisas do tipo não querem que chegue até lá e, enfim, tem todo esse conflito. Dá pra brincar de uma forma que o ambiente mude também. Mas o grande lance que eu acho que seria legal explorar isso e até, tipo, exigir um pouco mais de prep do mestre, mas acho que ficaria maneiro, seria preparar realmente sons, sabe, de flautas, e mudar esses sons ao longo das coisas. Tipo, eles chegaram perto de um local X, tipo uma tumba X, e é uma tumba de um generalzão. Tipo, sei lá, botar um tom de flauta mais agressiva, assim, sabe, mais rápida, mais ágil. Aí eles foram pra um outro lugar X que tem outro tipo de informação, ou é uma armadilha, ou coisa do tipo, o tom muda, sabe? Enfim, e brincando com isso. E lá no meio estaria esse esqueleto animado tocando essas flautas com a amada dele, né? Tipo, a mulher dele do lado. E aí, enfim, estaria pra explorar à vontade, né? Mas eu achei que essa dinâmica de sons, de flauta, de um esqueleto animado, tipo, meio que marionete, sabe? Tipo, e aí as marionetes sendo controladas pra proteger esse templo, e o cara querendo mais súditos ou coisas do tipo. Daria pra brincar bastante. Pô, bom demais, cara. Você tá trazendo só as dungeons da vida real. Pois é. Uma coisa que me chamou a atenção, que você disse que tem várias tumbas. Exato. Essa ideia de várias tumbas também é uma outra coisa clássica, que eu acho que é interessante. Você pode colocar isso na sua aventura e espalhar isso pelo mapa, né? E aí, como você falou, cada tumba está associada a algum tipo de NPC, um que é mais uma tumba de um guerreiro e coisa e tal. E eu acho legal essa ideia, que tem a ver também com a outra notícia que você trouxe, de que você pode, então, juntar esses pedaços, né? E você ir construindo a história aos poucos, né? Dando a história, de repente, desse povo ou desses ritos funerários dessas pessoas, de acordo com os itens que você vai achando na masmorra, de acordo com o comportamento, de acordo com a música que você está tocando para os jogadores. E acho que é uma coisa muito legal de você ir construindo o mundo de pouco em pouco, subindo, e não ser uma coisa de tipo, você entrou numa masmorra, e aí a história dessa masmorra é essa, e aí tem essa sensação, né, de que o mestre tem que ficar correndo atrás para fazer aquela história fazer sentido. Uhum. E com várias tumbas e vários NPCs, você pode fazer isso com mais calma e explorando aos poucos. Atiçar um pouco a curiosidade dos jogadores também. De repente, né, você acha um negócio de uma tumba que tem a ver com uma outra tumba, um objeto um pouco estranho, que tem a ver, mas dá a entender que é de outro lugar. De repente você acha uma chave e você pensa, mas não tem porta aqui para eu abrir, que chave é essa? É uma chave desse povo. De repente, então tem outro lugar que a gente vai poder achar, né? E aí dá esses ganchos de aventuras futuras, né? Acho que é legal também. Então eles ficarem na ânsia de repente achar a outra tumba, fazer uma expedição para procurar a outra tumba, já que tem indícios de que tem outras. Então todas essas coisas que projetam para o futuro a aventura. Eu acho que isso é interessante, né? Porque mantém o jogo vivo e mantém o jogo indo para frente e dá um motivo para os jogadores a buscarem mais no jogo. Dá um empurrãozinho para os jogadores. Pô, muito incrível. É, cara, eu acho isso muito maneiro também. Que eu falei, tipo, todas essas ideias que vão surgindo exigem um nível de profundidade, né? Tá, essa aventura aqui, ela vai ser tipo um add-on na campanha, tipo, eu vou só aproveitar essa viagem, vou colocar um ponto de interesse no meio do caminho, se a galera quiser explorar, show. Ou a gente vai, dar uma profundidade maneira e expandir isso, né? Então, dependendo do, tipo, quão profundo tu quer ir, dá pra ir muito longe, né, cara? Dá pra ir muito longe. Criar um cenário inteiro em cima de uma notícia dessa. Porque eu acho que o grande rolê dessas notícias que estão chamando nossa atenção, assim, porque sempre tem um símbolo muito marcante, né? Uhum. É a caverna com o camponês que encontrou do nada, é a mãe que vê uma figura estranha, e é o senhor das flautas, né? Um esqueleto com um monte de flauta. Por que tá lá? Por que é assim, né? E esse daqui também já tem um item mágico pronto, né? Sim. A galera matou, limpou a dungeon, sai com uma flautinha que controla esqueletos, controla mortos-vivos. Sim. Muito bom. Vou seguir seu gancho, então, Manda. e partir para minha notícia, que é a seguinte. O título diz: o enigmático dodecaedro romano descoberto no Reino Unido que deixou os cientistas perplexos. Caraca. Você que joga RPG tem a obrigação de saber que o dodecaedro é o quê? Um D20. Então, um D20 de metal foi encontrado enterrado. E tudo indica, segundo as escavações, que esse objeto ele foi enterrado de propósito. E a grande questão é que vários desses objetos foram encontrados ao longo de escavações no Reino Unido, locais que são ligados ao Império Romano, que se expandiu para todo o mundo conhecido da época, né? Mas aí, esse específico que foi encontrado no Reino Unido foi um dos primeiros a serem encontrados intactos.
Então, muitas coisas novas foram descobertas sobre esse objeto misterioso. As pessoas que acharam esse objeto começaram a fazer algumas teorias sobre o que ele seria. E, basicamente, eles estimam que esse objeto foi enterrado intencionalmente há mais de 1.700 anos atrás. E foi encontrado, então, junto com cerâmica do romano do século IV. Então, por isso que eles acham que é romano. Só que a grande questão, então, é que está num lugar onde tinham os celtas e dos romanos. Então, supõe-se que tem a ver alguma coisa com as culturas celtas e romanas que se misturaram. Então, eles acharam os objetos de 100 tamanhos diferentes. Não parece ser uma ferramenta, porque não tem nenhum desgaste no objeto, não tem marcas de uso. Parece um negócio muito difícil de fazer. Então, não era um negócio banal que qualquer um fazia. Era um dodecaedro. Se vocês olharem a foto no Google, é um dodecaedro furado, como se fossem várias hastes de ferro, umas ligadas nas outras. Então, imagina, há 1.700 anos atrás, alguém fazer um negócio desse, que não tem uso, que foi enterrado de propósito. Supõe-se que era alguma coisa de um uso ritualístico, mas aí fica a questão, né? Para que isso servia? Aí até hoje ninguém sabe exatamente, só se supõe, então, negócios eram enterrados de propósito. E bem, objetos bizarros enterrados de propósito que você achou de uma civilização antiga, para mim, grita aventura de RPG, não sei vocês. Eu, como um bom fã de filmes de terror, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o filme Hellraiser, que é um livro, filme, enfim, né? Que, caso vocês não conheçam, Hellraiser é um filme que existe uma caixa quebra-cabeça, tipo um cubo mágico encapetado, que abre um portal para outra dimensão. Se você desvenda esse enigma do objeto, você abre um portal para uma dimensão onde vêm umas criaturas meio demoníacas, que são os cenobitas, que vêm e torturam as pessoas. São tipo os deuses do prazer e da dor, coisas loucas desse tipo. E aí eu fico pensando numa aventura em que esses objetos ou eram portais para algum outro lugar, era um objeto de algum clérigo ou alguma coisa assim. Então, uma magia poderosa que vai ser enterrada junto com esses grandes sacerdotes de algum deus bizarro. Ou então o contrário, né? Um item mágico, de repente, de proteção. Porque você fica pensando, né? Pô, foi encontrado enterrado. De repente, então, foi enterrado por alguma coisa, proteger o solo, alguma coisa assim, ou proteger os corpos que foram enterrados perto, né? Uhum. Então, de repente, uma dessas aventuras que você está desenterrando alguma coisa que você não devia, né? De repente, um item que agora vai deixar com que os mortos voltem à tona. Aí eu fiquei pensando numa aventura em que um necromante descobre que são esses itens, que são itens que estão protegendo corpos contra magia necromântica, então roubando esses objetos, fazendo uma engenharia reversa, de repente para criar um exército de mortos. Então você poderia fazer uma aventura que seria uma campanha de uma corrida contra o tempo para achar os itens mágicos antes desse grande vilão encontrar esses objetos e usar ele pro mal. Só que, cara, é isso, né? Itens bizarros de civilizações antigas deixam a gente pensando em 1 milhão de outras coisas. Então, uma das outras coisas que a galera que está estudando esses objetos pensou, que eles podiam ser mecanismos de ler a sorte, alguma coisa então ligada a um uso místico, uma coisa meio tarô, ou então simplesmente uma opção mais simples, e que esse objeto podia ser, na verdade, um desafio para testar a habilidade de algum ferreiro. Caraca. Porque eram objetos que parecem ser difíceis de fazer. Um objeto de treino. Por isso que ele não é, então, não tem nenhuma marca de uso. De fato, era só para fazer um display e dizer o quão bem você fazia aquele objeto, né? E aí você pode pensar, né, num objeto que é simplesmente um loot da vida, alguma coisa assim, né? Um objeto que é a marca de um grande artesão do passado. Mas uma outra coisa que me lembrou também esse objeto, que é um objeto que deu origem às bolas de Natal. As bolas de Natal é a apropriação cristã de um negócio que vinha lá dos celtas e das culturas pagãs, né? Que eram as bolas de bruxa. Em inglês seriam witch balls. Essas witch balls eram objetos translúcidos, tipo umas bolas de vidro que as pessoas penduravam na janela para proteger a casa de espíritos malignos. E aí tem várias teorias de como que isso se dava, né? Se essas bolas elas prendiam os espíritos na bola, uma coisa meio uma arapuca para prender espíritos malignos, para afastar o mal-olhado, que distraíam os espíritos através das cores, os reflexos de objetos que você colocava dentro da bola. Então, fiquei pensando, né, que de repente esse objeto também poderia ser alguma coisa nesse sentido, né? Não necessariamente uma proteção contra a necromancia, mas um objeto de proteção de alguma forma. Sempre me vem na cabeça, então, essa ideia de objetos de proteção que, se tirados do lugar, podem ser usados para o mal ou para o bem, dependendo de quem pegar. Caraca, mano, bota o número ali, eu já queria, tá? Porque é muito maneiro, cara. O visual desses bagulhos são muito massa. E real, eu tava até trocando ideia com um amigo meu sobre esses dodecaedros e tal. E ele é marceneiro. E ele falou o quão difícil é tu tentar fazer um desses de madeira, tá ligado? Tipo, exige muita técnica e tal. O cara tem que manjar bem. Então, realmente, fazer isso lá na antiguidade é bizarro.
E aí, esse teu gancho, cara, uma coisa que veio na minha cabeça quando você falou também dessa conexão com os celtas e tal, eu já fiquei imaginando, pô, imagina se isso é uma espécie de, tipo, semente artificial, sabe? Eles têm esse rolê de druida, de bosque e tudo mais, de algo que era pra estar enterrado pra manter aquele bosque vivo, sabe? Tipo, pô, antigamente aquela região toda era um deserto, era, tipo, infértil. E aí o fato de ter esse metal ali é uma técnica que eles usavam pra germinar florestas em determinados locais, sabe? E aí tirar dali começa a dar BO, as vilas começam a ficar escassas. Então, real, é infinito, cara. Um objeto que ninguém sabe pra que serve, o que gera de ideia, tá maluco. Cara, então, essa, eu não sei se foi porque eu vi Avatar 2 recentemente, ou porque eu gosto pra caramba de Pacific Rim, mas a manchete é: buraco azul mais profundo do mundo é identificado em Bahia, no México. Opa. Cara, eu vi a foto e na hora já veio a vontade assim, tipo, pô, e se eu fosse jogar uma campanhazinha debaixo d'água, cara? O que que rolaria? Uhum. Sabe? Tipo, pô, tem um rolê de movimentação ali que é diferente, né? Mas resumidamente, esses buracos azuis aí não tem nenhum mistério. Tipo, pela erosão do solo, né? De materiais que são solúveis na água, com o tempo o solo desaba e gera umas cavernas gigantescas, né? E aí em locais que essa água é mais translúcida, assim, fica aquela mancha gigante, redonda, assim. Mas, assim, em termos de escala, parece que o anterior era na China e tinha, tipo, 119 metros. Só que esse, a gente foi pra 420 metros porque quebrou o negócio de medir, sabe? Meio que nesse ponto. Então, assim, Nossa. ninguém sabe o fundo porque não tem como medir o fundo, sabe? Tipo, é bizarro. E aí eles estão imaginando que pela erosão ele tá conectado com outros túneis, então existe uma galeria submersa de cavernas, sabe? E aí, pô, na hora eu já fiquei com aquela vontade, né? Falei, tá, pô, daria pra jogar uma campanhazinha maneira. E o gancho que eu pensei foi, imagina tipo uma cidade portuária, né, que eles estão acostumados com essas fossas, né, esses buracos azuis que surgem na água. E tem uma espécie de esquadrão, um grupo de marinheiros treinados pra lidar com esses buracos azuis, porque eles são espécies de portais que volta e meia abrem e começa a sair, tipo, peixes e criaturas que não poderiam sair, atrapalha todo o sistema portuário ali, né? Então, eles montaram um grupo pra proteger o local dessas fossas e fechar, né? Enfim, explode, fecha a fossa e quebra o portal pra tudo, tipo, continuar funcionando normal. Só que, em determinado momento, abre uma gigantesca que não importa, tipo, eles não tem nem como fechar, sabe? Tipo, não importa o que eles usem de alquimia pra tentar quebrar ou de mecanismo, não tem como fechar e as criaturas que estão saindo são absurdas, sabe? Então, a ideia é que eles precisariam de alguma forma mergulhar e acabar com um problema na raiz. Então, eu já fiquei imaginando aquele lance de tipo, pô, um outro plano e tem criaturas, tipo, um plano de criaturas aquáticas, né? Homens peixes e coisas do tipo. Estão abrindo esses portais pra tentar vir pra Terra e dominar a Terra, sabe? Então, essa grande fossa talvez é a incursão maior deles. E aí um grupo de galera, pode, se for num período medieval, né, High Fantasy, eles tomam uma poção de adaptação, cria guerra, tipo, o corpo deles se adapta pra água, né? Ou usa um colar de adaptação, Uhum. algum item mágico que permitisse esses aventureiros a mergulhar e explorar essas cavernas por dentro. E aí tem todo o lance de tipo, pô, tu tem uma dimensão a mais agora que a galera meio que consegue flutuar, né? Imagina um combate com bichos peixes e coisas do tipo lá. Até que encontra essa criaturona e aí eu pensei na dinâmica, tá? Pô, imagino que é trampo entrar, procurar essa criatura e matar o, sei lá, vamos dizer, o xamã peixe que tá conjurando esse portal. E depois tu tem que sair antes da fossa fechar contigo lá dentro, sabe? Uhum. Então daria pra brincar com esse lance também. Mas eu, pô, fiquei tentado a jogar uma aventurinha debaixo d'água. Isso. Cara, vou te falar. Eu não sei você, não sei se vocês estão ouvindo, mas eu ouço buraco fundo na água, eu já fico completamente aterrorizado, cara. Eu sou o tipo de pessoa que eu vou na praia e eu não consigo ver o fundo da água, eu fico absolutamente horrorizado. É um negócio que me pega muito, eu acho muito fascinante, muito incrível e ao mesmo tempo muito assustador. Quando eu descobri aquele lugar chamado Fossa Mariana, Uhum. que é o lugar mais profundo que tem no oceano, até onde se sabe, eu fiquei, de novo, fiquei apavorado, fiquei quase tendo pesadelo à noite, só pensando na existência de um lugar desse. Porque eu falei, né, até onde se sabe, o lugar mais fundo. Essa ideia de que o oceano é um lugar que as pessoas não conhecem direito, que tem todo um universo vertical que a gente não tem acesso, que tem todo um lugar profundo, que os bichos não tem nem visão
tá tão escuro, tá tão fundo que a luz do sol não bate. Isso me deixa completamente aterrorizado. Tanto que eu joguei o jogo Subnáutica, não sei se vocês conhecem o jogo de videogame, que é um jogo de exploração na água. E, cara, o próprio criador diz isso, que às vezes o Subnáutica ele é um jogo de terror não proposital. Porque você tá sempre nesses lugares meio escuros, no fundo do mar. Tem momentos que você tá no escuro, você não consegue ver nada ao seu redor, você só vê aquela imensidão. Pra mim é uma sensação bizarra, né? Que o mar consegue fazer de uma forma muito incrível. Porque é isso, você pensa, que lugar você consegue estar numa imensidão completamente escura? Acho que o mar consegue fazer, o oceano, né? Consegue fazer isso de uma maneira muito forte. E é claro, né? Isso aí que você tá falando grita aventuras cutulescas e coisas de Lovecraft. Aham, exato, mano. Não, um ambiente fértil pra ideia até dizer chega. Mas manda, e a tua agora, a próxima? Bora. Cara, essa última notícia é uma notícia que eu descobri muito por acaso, pesquisando coisas da minha dissertação de mestrado. O título diz o seguinte: teste de DNA encerra debate sobre crânios de Schiller. Nenhum dos crânios é dele. Então, resumo. Após um século de debate, testes de DNA concluem que nenhum dos 2 crânios encontrados pertence ao dramaturgo Friedrich Schiller, levantando questões sobre como os restos mortais foram trocados e sugerindo que possam ter sido saqueados por ladrões no século XIX. O Friedrich Schiller é esse cara que é um filósofo, dramaturgo alemão do final do século XVIII, que é muito lido na Alemanha, é tipo um Machado de Assis da Alemanha, lido nas escolas, tipo Shakespeare ali nos Estados Unidos, na Inglaterra. E ele tem uma história muito doida, porque ele é um cara que teve uma doença pulmonar e chegou a quase morrer. Algo que até hoje não se sabe exatamente o que era, porque não tinha tecnologia para dizer, mas é um cara que tinha algo como uma tuberculose, assim. E ele ficou tão doente numa época onde não existia celular, telefone, esse tipo de coisa, que fizeram um funeral falso pro cara, do outro lado da Europa. Ele tava na Alemanha e num outro país muito longe fizeram um funeral, porque acharam que ele tinha morrido, de tão mal que ele tava. Então fizeram, de fato, um funeral em homenagem a ele e tal, e demorou, tipo, meses pra descobrirem que, de fato, ele tava vivo. E aí, nisso, o cara que organizou o funeral, que era um fã lá, virou o mecenas dele, né? Dava dinheiro pra ele escrever as peças, porque era um cara que tava meio mal das pernas na época. E aí ele ficou até o final da vida escrevendo coisas pra esse cara, e viveu a vida muito doente, acamado, e isso afetou muito as coisas que ele escreveu, né? E aí, finalmente, ele vem a morrer lá, em 1800 e pouco. E aí o que acontece? E aí que vem a coisa aqui da notícia. O que acontece é que esse cara teve problemas financeiros ao longo da vida. Ele é enterrado num mausoléu para pessoas ilustres, numa cidade que se chama Weimar, na Alemanha. Ele foi basicamente enterrado numa cova comum, assim. E a irmã dele pretendia tirar ele de lá, tirar o caixão e colocar ele em um lugar particular depois de um tempo. Só que o que aconteceu? Parece que ele foi enterrado num caixão de muita má qualidade, que esse caixão ele se rompeu. Então que os restos mortais desse cara, eles se espalharam e se misturaram com de outras pessoas. E aí, 21 anos depois que esse cara morreu, o prefeito decidiu que ia desenterrar os restos mortais desse poeta, do Schiller. E aí, né, chegaram lá e descobriram isso, que os restos mortais estavam bagunçados, e naquela época, então, o corpo já estava em decomposição, não tinha como reconhecer o corpo dele. E aí o relato do cara é muito doido, né, desse prefeito, porque ele fala que chegou lá com vários ajudantes, com pais e coisas do tipo, e que o cheiro de podridão era tão forte dessas covas que abriram, que só fumar conseguiu impedir que seus homens ficassem doentes por causa do cheiro de decomposição e simplesmente desmaiassem, assim. E aí eles encontraram, então, esse caos de podridão e de decomposição, e aí ele foi desenterrando as pessoas para tentar achar o crânio desse cara. E aí ele desenterrou entre 23 e 27 corpos. E ficou analisando os crânios. Olha que coisa bizarra, né? O cara ficou analisando os crânios e aí fez uma exposição, chegou em casa, levou os crânios, colocou tudo numa mesa e começou a medir os crânios e decidiu, esse aqui é o crânio do cara. E aí simplesmente ficou com o crânio desse cara por um tempo. E aí, né, o Schiller, ele é amigo de um outro poeta da época, que mais famoso também, que é o Goethe. E o Goethe escreveu um poema sobre o crânio do Schiller. Olha que coisa louca, né? E eles diziam que ele mantinha o crânio do Schiller num travesseiro de veludo azul, debaixo de um jarro de vidro, e escreveu um poema, então, que o nome era Versos ao ver o crânio de Schiller. E ele disse no poema que esse crânio era um recipiente misterioso. Enfim, e aí basicamente a história desse crânio é que depois descobriram que não era o crânio do cara. Em 1911 reabriram a cova para vasculhar mais 63 covas para procurar o verdadeiro crânio e simplesmente não encontraram o crânio verdadeiro do cara. Supõe-se que nessa segunda vez que abriram a cova, em 1911, alguém roubou
esse crânio. Então, aqui já começam a surgir as minhas ideias de aventura, né? Do tipo, quem pegou o raio do crânio do cara, sabe? Pra mim é uma história muito, sei lá, meio Sherlock Holmes, assim. Inclusive, fico até curioso pra saber se alguém já não escreveu alguma coisa sobre isso aqui, a Agatha Christie, se o cara lá do Código da Vinci não escreveu um negócio sobre isso, porque, caraca, é um caso real de um negócio muito bizarro, né? Alguém que roubou o crânio de um cara famoso. E aí, enfim, a aventura pra mim já tá meio que pronta, né? Você pode pensar aí nessa caveira como um objeto mágico, como ali o Gates está falando, né? Um recipiente místico e poderoso. Né? É muito louco isso, pensar, de repente, uma cabeça mágica de um poeta do passado ter poderes mágicos, de ter desenvolvido poderes mágicos depois da morte, algo do tipo, que atraiu pessoas para cavarem a cova dele. E aí, né, olha só o cenário de investigação incrível que você tem, né? Primeira pista, esse lugar foi aberto em 1805 pelo prefeito da cidade. Sabe, tem uma timeline que você pode acoplar na sua aventura para ir montando essa ideia de investigação, né? Caraca, cara, que bizarro. Não, e aí, essa história de cabeça de filósofo, bizarramente, não é uma coisa única. Porque tem um outro cara que, enfim, nessa loucura de ficar pensando ideias sobre cabeças perdidas, eu lembrei também de uma história de um outro filósofo, que se chama Jeremy Bentham, um cara da Inglaterra, que pediu para ser mumificado quando morresse. E queria que a cabeça dele fosse mumificada e preservada no estilo dos Maori. Eu nem sabia que os Maori faziam mumificações. E olha que coisa louca que também você pode botar na sua aventura de ir em busca da cabeça mágica. Eu li que os Maori, eles têm uma prática de mumificar a cabeça das pessoas, e essas cabeças chamam Toi Moko ou Tokomokai. E elas seriam mantidas na família em caixas esculpidas e decoradas ricamente, e que essas cabeças eram tiradas para levar para cerimônias importantes e sagradas. Além de, então, você guardar a cabeça dos seus familiares, os Maori, fazer uma coisa muito louca, que é mumificar a cabeça de chefes dos inimigos mortos em batalha para preservar e usar nesses rituais, né? E um dos rituais que você fazia era zombar da cabeça dos caras que foram vencidos em rituais para glorificar os seus feitos de batalha e coisas do tipo. Então, cara, pô, uma cabeça mágica que foi perdida, pra mim é uma aventura bizarra e incrível ao mesmo tempo. Cara, total, velho, total. Pô, esse lance de, tipo, ser justo o crânio e ainda de pessoas, tipo, que produziram algo, né, intelectual envolvido também, pô, real, gera muito link com, sei lá, tentar obter o mesmo sucesso que o cara, ou tentar, né, vender de alguma forma, dá pra transformar isso em item mágico, cara, pô, muito maneiro, velho, muito maneiro. E fora o tipo de investigação clássica, né, também, que tu comentou, vibe Sherlock Holmes da vida. Nossa, e você falou um negócio que eu nem tinha pensado, mas acho que é muito bom também, né? O quanto que podem surgir rumores sobre o que a cabeça faz. Isso que você falou, né? Poderia ser um rumor muito bom circulando entre as pessoas, de que aquele que tiver a cabeça do poeta mumificado vai ser um grande artista, vai ficar milionário. Cara, e se a gente for por esse link, tipo, pô, joga lá pra um cenário medieval da vida, né? Que a gente brincou em algum dos episódios do Tomos, sobre a ideia de mutação, né? O quanto mutar os personagens ao longo da história é importante. Imagina um herói que morreu e a galera diz que, pô, os ossos dele têm a habilidade, sabe? Aquele corpo mutante, né? Que o cara tá, tipo, tem muito poder acumulado, morreu com o passar do tempo de velho. E se acharem a tumba, os ossos dele têm propriedades mágicas no geral, né? E aí selaram o corpo, mas a cabeça não acharam até então. Né? A cabeça tá no rolê, tá roubada. Pode ser uma busca pra tentar recompor o corpo inteiro do cara e selar esse poder dele. Sei lá, tem muita possibilidade real, cara. Eu acho engraçado também, né? Porque normalmente aventuras de RPG tem muito os itens que foram roubados. A coroa do rei, a espada do antigo guerreiro. Agora, quando você pensa, literalmente a cabeça de alguém foi roubada, é um negócio muito doido, né? Que deixa você curioso, né? Pelo menos eu fico curioso com esse tipo de história. Total, cara, muito maneiro. Salve, gente. Aqui é o Felipe do Futuro de novo. Impossível não parar a edição aqui desse episódio para falar de como que esse papo aqui, que já estava até esquecido na minha cabeça, foi revivido inconscientemente quando eu criei aqui a minha nova aventura, chamada O Atoleiro dos Homens Derretidos. Esse episódio que a gente fez para o Tomos Secretos já estava aqui guardado na gaveta há um tempão, enquanto a gente estava organizando o nosso Apoia-se. Já tinha até esquecido desse papo. Claramente estou vendo de onde veio a ideia, né? Da cabeça do mago lá da aventura que eu criei para Jam do Nave 2ª edição. Então fica aqui já a propaganda
da aventura Atoleiro dos Homens Derretidos, que por enquanto está apenas disponível digitalmente, lá no Itch da Moira. É um dungeon crawl de 20 páginas, mais ou menos. É uma aventura paga por enquanto, mas lembrando que você, quando se tornar um apoiador da Moira Games no Apoia-se, além de poder acessar nossos episódios dos Tomos Secretos, você também vai poder ter acesso a todos os nossos materiais de jogo, sejam eles pagos ou gratuitos, de forma antecipada. E nisso está incluso essa aventura que eu criei, o Atoleiro dos Homens Derretidos, que você vai poder aí se divertir com essa ideia maluca de cabeças mágicas e, no caso, falantes também. Bem, é isso. Considerem então apoiar a Moira Games em apoia.se/Moira Games para vocês receberem mais episódios de podcast e aventuras também. Então é isso, galera. Aproveitem aí o finalzinho do episódio. Valeu! E, pô, pra fechar, saideira, cara, a manchete é ruim, tá? Já adianto. Então tem uma manchete secundária. Ela é: muitos livros antigos contêm produtos tóxicos. Veja como identificá-lo. Pô, manchete mó, tipo, BuzzFeed da vida, né? Um rolê meio genérico. Mas, cara, o nome do projeto que envolve essa notícia é Projeto Livro Venenoso. Porra, muito maneiro. Mas basicamente tem uma equipe, né, de uma universidade fazendo estudo de, tipo, compilando livros que possuem materiais tóxicos nele, né? Arsênico e tal. Então, antigamente, para produzir certos pigmentos, não tinha muito controle de o que podia fazer mal ou não, né? Então, esses tons tipo verde vibrante, um amarelo, vermelho, eles tinham na composição cores que acabavam prejudicando a pessoa, né? Tipo um verde esmeralda. Aí até tem uma curiosidade na notícia que ele fala que, tipo, pô, era um dos tons favoritos do Napoleão. Ele pediu pra pintar a casa dele inteira. Sim. E aí, tempos depois, ele morreu e descobriram que tinha relação com, tipo, o mesmo efeito colateral, né? Então, esses materiais eram feitos de tecidos tingido com esse material que, tipo, tinha arsênico, né? E liberavam um material venenoso pra pessoa. Então, eles estão buscando esses livros da Era Vitoriana pra proteger e tal. Não é nada, tipo, muito perigoso. Ele até brinca ali, se tu teve contato com um livro desse antigo, de capa verde esmeralda, de tecido, só não coça o olho e tal, e não precisaria de uma exposição muito a longo prazo pra ter algum mal significativo, né? Mas, pô, de novo, um livro antigo que tem risco de matar, um livro mortal antigo, né? Também tem muita cara de RPG, desse rolê do projeto Livro Venenoso. Achei a temática muito boa. E aí eu já fiquei imaginando, eu tô falando da última notícia, eu falei, cara, que link. Porque eu também fiquei imaginando uma parada nessa vibe, Sherlock Holmes, sabe? Tipo, o rolê vitoriano, clássico, assim, das antigonas, onde a arte tem essa importância até meio quase que mágica, né? Tipo, fiquei imaginando num gancho onde surge, né, no meio da aristocracia, uma história, um livro de um autor anônimo que conta uma história de, tipo, figuras públicas morrendo, sabe? Tipo, comum em festas de nobres e tal, eles fazerem essas festanças. E aí começa um burburinho de, eu recebi um livro X, vocês viram aquela história, não sei o quê. Aí outro também recebeu, tipo, são pequenas unidades, assim, desses livros, mas rapidamente, por ter uma história marcante ali e ter todo esse mistério por trás, cai na mão dos poderosos, tipo, muito rápido. Né? Eles confiscam ou vai subindo e eles vão... Só a alta casta mesmo fica em posse desses X exemplares. E nessa obra relata figuras importantes como, tipo, personagens e brinca com essa morte deles. Então alguns levam por mal, outros levam, tipo, como uma história interessante. E aí começa uma investigação, tipo, mas quem é esse cara? Quem é esse cara? Começa uma movimentação de procurar quem é o artista. Mas, nesse meio tempo, esses nobres começam a morrer. São encontrados mortos no quarto. Sem nenhum sinal de esfaqueamento, sem nenhum sinal de assassinato nenhum. Do nada esses caras morreram. Como tá descrito no livro, sabe? Bem nessa vibe os aventureiros são contratados, os investigadores, né? São contratados pra descobrir o que tá rolando, sabe? Quem foi que matou, por que essa galera tá morrendo e quem é o artista. E em paralelo tem esse rolê meio Moriarty da vida, sabe? Tipo, o cara que tem o crime ou até o artista que tá querendo fazer a obra-prima dele, sabe? Tipo, eu não vou simplesmente escrever, eu vou fazer, tá ligado? E fazer acontecer. E ele, propositalmente, tipo, uma espécie de cientista ali, que bola essa substância tóxica que mata a galera que fica por mais tempo com esses livros, né? Ele sabia que ia chegar na mão dessa galera. Enfim, então daria pra fazer uns plots legais e até no processo de investigar,
né? Tipo, pô, mas tem uma galera morrendo, mas tem esse livro também aqui que não tem nenhuma conexão. Mas aí começar a descobrir que existe uma podridão por trás da nobreza, sabe? E aí entra no tropo clássico ali de nobres, malfeitores, alguém renegado querendo se vingar, sabe? Então, pô, daria pra explorar muito essa temática. Nossa, cara, eu gostei muito. Você falou que a notícia tinha uma chamada clickbait. Pô, eu clicaria, fácil. Eu gostei. Cara, eu gosto muito da ideia de transformar itens mundanos em itens importantes do jogo. Uhum. Pra mim tem um subtexto muito forte de uma metáfora de conhecimento, né? Então, a ideia de que o conhecimento gera poder, ou que muito conhecimento pode matar alguém, algo que você leu num livro, você ficou louco porque você leu aquilo, é um negócio que eu acho muito incrível. E aí, essa aventura que você bolou me pareceu muito uma coisa meio Death Note, né? Do mangá, uma coisa meio assim, né? Tipo isso. Coisas que estão escritas no livro que vão se concretizar e tal. Me deixa pensando também num item mágico, uma coisa meio Death Note mesmo, que até apareceu um pouco na mesa aberta que a gente jogou. Acho que você não chegou a pegar isso. Mas tinha um personagem que tinha um livro que ele podia meio que manipular o futuro. Caraca. Mas me lembrou também o Nome da Rosa, né? Porque o Nome da Rosa é basicamente um crime que acontece no mosteiro em que a pessoa é envenenada por causa de um livro. Não sei se você conhece isso. Eu conheço a história, mas não assisti o filme, não. Pois é o livro do Humberto Eco, né? Que foi adaptado para o cinema. Acontece um pouco o que a pessoa fala para não fazer nesse artigo, que a pessoa passa a página e bota o dedo na boca e morre envenenado. Caraca. Mas ele morre envenenado de propósito, enfim, tudo uma coisa de investigação. Uhum. Mas, cara, um livro que é um item mágico, venenoso, pra mim me deixou pensando numa coisa muito ligada a, sei lá, um culto secreto. Imagina que é um culto a um deus do veneno, um culto da víbora maligna, algo do tipo. Então todos os seguidores, eles escrevem numa tinta mágica que envenena as pessoas. Então, sei lá, você que é um membro do culto tem um item mágico que é um anel de proteção contra veneno. Só que as pessoas que estão de fora do culto secreto não sabem disso, então elas pegam o livro e morrem tentando ler o livro. Então, para você ser um iniciado, você tem que ter uma coisa meio de proteção contra veneno, alguma coisa do tipo. Uhum. Fiquei pensando também nessa ideia, né, de livros que têm conhecimentos poderosos e que, de repente, foi um mago louco que escreveu. Ele escreveu só para colocar as ideias no papel, mas não queria que ninguém lesse, então envenenou o livro de alguma forma. Uma magia de proteção / veneno. Mecanismo de defesa, né? Um livro que foi destruído, mas de repente existe uma cópia de alguém que fez uma cópia de um livro. Enfim, aventuras que são para resgatar livros e conhecimentos perdidos, acho que é uma coisa maneira. Cara, eu ainda fiz o exercício assim, tipo, pô, tava todas elas com alguma relação mágica, eu fiz, pô, é o caminho normal tu ir pra um bagulho mágico e resolveu. Uhum. E se fosse uma parada meio que o Justin propõe lá, né, de Mistério das Três Pistas, no rolê, tipo assim, não, cara, é só um cara que conheceu uma substância que pode matar. E só isso já era o suficiente pra fazer uma baita trama, né? Sim. Mas real, daí, aí indo pro gancho mágico que eu tinha, na hora que eu tava lendo, veio na cabeça, é também assim, imagina um autor que descobriu uma magia que ele deixava a galera meio que viciada nos livros. E aí ele começou a ficar ricaço, tá ligado? Simplesmente tu lê um livro dele, tu quer ler o próximo. Mas não porque, tipo, a história é incrível. Não, porque o bagulho meio que te vicia, uma substância, tipo, que faz com que a galera queira mais e mais e mais, e ele foi ficando rico e foi, sabe? Também poderia ser uma dinâmica legal, assim, de um artista famosão, que na verdade é o grande cara do crime, né? Isso aí me cheira muito a um episódio de The Twilight Zone, um bom episódio de The Twilight Zone. Aquela série que é além da imaginação em português. Poderia ser até uma coisa meio sci-fi, né? Como você disse, não tá restrita à fantasia, daria um bom jogo de investigação no mundo real mesmo, né? Não é? Muito bom, cara. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Esse então foi o primeiro Tomos Secretos, com comentários sobre notícias estranhas que dão bons jogos de RPG. Eu particularmente gostei bastante desse formato. Caso vocês tenham gostado também e queiram ver outras coisas loucas que a gente vai explorar aqui nos conteúdos para assinantes, é só ir em apoia.se/MoiraGames. É isso, galera. Pô, pra mim, cara, foi uma experiência maneiraça. Maneiraça mesmo. Porque é um exercício de, tipo, até de estimular a mente, né? Dela criar, tipo, a partir de umas notícias, tu já vai com a cabeça assim, tá, beleza, preciso de material pra criar RPG. E aí começa a ler, tu já vai com aquela cabeça ligada, mas também de controlar, né? Como a nossa proposta aqui era pegar várias ideias, tu pegava uma notícia, tu já achava ela incrível, já começava aquela pira de mestre de, tipo, tá, mas dá pra fazer isso, mas dá pra fazer aquilo, mas dá pra, pô, expandir e tal. Só que não, tipo, pô, tu foi até ali, tem uma proposta legal, vai pra próxima, sabe? Tipo, vai gerando outras, começa a perceber que, tipo, tá, aquela primeira já não é mais tão incrível, dá pra tirar de outras notícias também.
Então foi um exercício massa até nesse sentido também, de tu poder acompanhar. Recomendo. Abre aí o negócio de notícias, vai numa aba de curiosidades aí e de cultura, ciência, que vai surgir coisa irada, certeza. Pois é, cara, o mundo está cheio de inspiração pra gente botar nos nossos jogos. E dito isso, pra mim a gente já podia pensar numa parte 2, porque tem várias notícias que eu deixei de fora e que eu estou doido pra falar também. Só vamos. Se você gostaria de ver também uma parte 2 desse episódio, considere então apoiar a Moira Games em apoia.se/MoiraGames. E vocês também têm aí os conteúdos dos tomos revelados no Spotify e no YouTube, caso você queira curtir a gente conversando sobre RPG de graça, tá lá pra vocês. Então, até a próxima. Valeu, galera.